capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Os irmãos podem se sentar, por favor. Essa frase, esta afirmação, essa assertiva do nosso Deus em favor do seu povo já é algo que nos conforta e que nos consola e que nos acalma o coração. Hoje de manhã eu ministrei sobre o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Não é um amor temporário, não é um amor sazonal, mas é um amor eterno. É um amor que nos prende com laços, cordas de amor, de bondade. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele afirma para aquela nação de Israel que estava passando por um período de corrupção, de dificuldade, e Deus diz a ela: eu vos tenho amado. O meu amor por vocês não muda, eu ainda os amo. Eu os amo para sempre, o meu amor dura para sempre. E nós vemos que o nosso Deus, o amor dele, não é apenas um sentimento abstrato, não é algo que é um pensamento. Nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes, nós mesmos já passamos por isso, que nós falamos: eu amo aquela pessoa. Mas na verdade, não é um amor que se demonstra em atos. Os irmãos imaginam comigo um amor, um esposo que diga: eu amo a minha esposa. E todos os dias a agrida, a trate mal, não a trate com respeito e carinho. Isso é um amor da boca, é um sentimento apenas abstrato. Mas o amor de Deus para conosco não é um sentimento abstrato. Deus demonstrou o seu amor para conosco através de atitudes, através de atos que Ele tomou em nosso favor. E eu separei 2 atos aqui que me tornam cheio de alegria e de gratidão, porque se nós imaginarmos que Deus, ele é autoexistente, Deus nunca precisou de ninguém para existir, ele sempre existiu. Se nós imaginarmos que Ele, Jesus, o Espírito Santo são autossuficientes, eles estavam em perfeita harmonia, em comunhão, mas um dia, na eternidade, então quando não havia dia, Deus decidiu nos criar. Deus escolheu: eu vou criar um povo a quem eu vou demonstrar todo o amor que eu tenho dentro de mim. E Deus nos criou para mostrar que Ele é tanto amor que o amor dele extravasava. E Ele não podia conter aquele amor dentro do coração dele. Ele falou: eu vou criar um povo em quem o meu amor será depositado. E esse amor foi tão grande que Ele nos criou um jardim perfeito. Um jardim lindo, um jardim gostoso para se viver. Ele criou e nos colocou nesse ambiente de paz, onde havia natureza, onde havia alimentação, onde não havia doença, onde não havia tristeza. Um amor que Ele falou: eles vão conhecer o meu amor por eles. Eles vão ver como eu sou bom para eles, como eu os amo. E Deus, Ele é tão amoroso que Ele diz assim: além de eu criar um jardim, colocar o ser humano nesse jardim, eu ainda vou torná-lo partícipe, meu companheiro na criação. E chega um momento que Deus traz todos os animais à presença do homem e diz: escolhe um nome, vamos ser companheiros na criação. Você vai dominar sobre a terra, você vai dominar sobre os animais, e eu desejo compartilhar a minha criação com você. E os irmãos vão vendo quando a gente vai ler: eu vos tenho amado. E esse amor não é um sentimento abstrato. Nós vemos que Deus tomou várias atitudes para demonstrar o amor dele por nós. E a partir desse momento o homem começa a olhar aquele animalzinho: esse daqui tem cara de cachorro, esse aqui tem cara de macaco, tem cara de gato, tem cara de ovelha. E foi dando nomes. Mas chega um momento que o homem se sente só. E aí nós pensamos: Deus, como Criador, o homem tinha toda a comunhão com Ele. O homem tinha Deus que estava acima dele, para que ele prestasse honra, obediência. O homem tinha a terra e os animais para que ele dominasse. E em algum momento faltou alguém que fosse companheiro dele, alguém que o auxiliasse, que andasse lado a lado com ele. E Deus, pensando nisso e nos amando, Ele diz assim: eu vou
criar uma esposa para esse homem. Eu vou criar alguém que ande com ele, que seja companheiro, que os dois vivam juntos e tire essa solidão que há no coração do homem. E Deus cria a esposa para Adão. E eu fico imaginando, por que será que Deus deixou esse pedacinho de tempo até que o homem sentisse necessidade de uma mulher? Que ele sentisse que estava só. Talvez seja para que nós entendamos a necessidade que uma companheira nos faz em nossas vidas. Talvez Deus deixou Adão pensar um pouquinho, eu estou sozinho, eu vejo o cachorrinho com a cachorrinha, eu vejo o gatinho com a gatinha, o elefante com a elefoa, mas eu não tenho ninguém, seria para bom ter alguém também. E aí Deus dá aquela mulher perfeita para ele. E ele disse, você viu como era ruim quando você estava sozinho? Agora você respeita essa mulher, porque eu te dei o seu benefício para vocês andarem juntos, para vocês serem companheiros. Além disso, irmãos, Deus ainda é tão generoso, tão bondoso, que todo dia, no finzinho da tarde, quando já estava entrando a noite, aquele clima gostoso, Deus ainda descia ao jardim para visitar o homem, para bater um papo, para conversar com a criação dele. Deus descia e falava, tudo bem, como vocês estão? Não tem briga, não tem problema nenhum, é só paz, é só alegria. E a comunhão que Deus demonstrava com aquele homem e aquela mulher é mais uma manifestação do amor de Deus para nós. Mas em um momento, por um lapso, por uma fraqueza, por uma tentação externa, o homem peca. E todo aquele castelo lindo, toda aquela maravilha, ela ruim, ela se desmorona. Só que o nosso Deus, Ele nos tem amado. E o amor dele dura para sempre. E não seria aquele ato de pecado que faria Ele deixar de nos amar. Mesmo que Ele tenha demonstrado tanto amor por nós na criação. Mesmo advindo o pecado, Ele falou, eu ainda amo esse povo. Eu amo eles, eu criei para demonstrar o meu amor. E aí Ele tem um plano todo elaborado para resgatar a sua criação do pecado. O próprio Senhor Jesus que nos formou, que o próprio Deus diz, façamos o homem, porque envolvia o sacrifício do Filho inocente de Deus. Ele diz, eu concordo, pode fazer. Eu irei lá resgatá-los, como diz o irmão João bem, remi-los. Nós estávamos presos na garra de Satanás, sequestrados. Mas Jesus, Ele demonstrou amor. E o amor não foi um sentimento abstrato, eu amo esse povo. Mas deixa ele na mão de Satanás, deixa ele na mão do pecado. Não, eu os amo e vou demonstrar através de uma atitude de amor. E Ele nos envia o Senhor Jesus para nos resgatar do pecado, da escravidão. E Ele nos redime, e Ele nos torna propício diante de Deus. Irmãos, Deus, Ele não diz que nos ama da boca para fora. Ele demonstra a cada dia o seu amor para conosco. Irmãos, antes que nós tivéssemos o amado, antes que nós tivéssemos desejado, Ele nos amou. E a palavra diz que Ele continua nos amando, dia após dia. Ele dá demonstração do seu carinho, do seu cuidado, do seu amor para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação por meio do Filho bendito de Deus, o sangue precioso da redenção. Romanos capítulo 5 nos diz assim, se os irmãos quiserem ler comigo, fiquem à vontade. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, inconformado com esse amor que ele dizia que o constrangia, ele diz assim, mas Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Foi escolha dele, escolha pecador, é mau, mas eu os amo. E o meu amor dura para sempre, mesmo eles sendo infiéis, eu continuo fiel. Eu, Deus, que é todo amor. E assim Ele toma essa providência e nos resgata da escravidão do pecado. E o que Ele espera de nós?
um amor abstrato, um sentimento que não se pode provar, que não se pode demonstrar através de atitudes. Em João capítulo 14, a Bíblia nos diz assim, João capítulo 14, no versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E o 23 diz assim, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Irmãos, como que Deus ele quer ser amado nessa terra? Como que Deus escolheu ser amado? Deus falou: eu quero que vocês me amem. Mas não é da boca para fora, não é através de emoção, não é através de sentimento, mas através de atitude. E eu quero ser amado através do meu filho. Então quem ama o Pai, obedece a Jesus Cristo. Nós demonstramos o amor a Deus, não através de sentimentalismo, de abstrações, mas através de atos de obediência à palavra do Senhor Jesus. Deus escolheu ser amado através do Filho dele, por meio de Jesus Cristo. Quando nós amamos a Jesus e lhe obedecemos, nós estamos amando a Deus e prestando um culto. Só que nada que ele nos pede para fazer, ele não fez antes. Ele nos deu toda a demonstração de como é o amor. Eu os criei, eu os coloquei num jardim frondoso, gostoso para se viver. Eu lhe dei uma companheira, eu lhe tornei partícipe da minha criação. Quando vocês pecaram, eu os resgatei. Eu estava em Cristo reconciliando a humanidade comigo mesmo. E agora eu desejo ser amado por meio do meu Filho. Se vocês amarem meu Filho e obedecerem os seus mandamentos, vocês estarão me amando. E eu me revelarei a vocês. E cada dia que nós obedecemos o mandamento de Jesus, ele se revela mais um pouquinho para a gente. Eu obedeço, ele se revela. E essa revelação vai se tornando tão grande dentro de mim, que chega um dia que Cristo está totalmente sendo visto através da minha vida. E eu me torno o embaixador de Cristo nessa terra. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso não provém de nós. Eu não tive participação nenhuma nessa boa vontade de Deus, nesse amor de Deus para comigo. Ao contrário, a nossa participação foi uma só: o pecado. Nós participamos do amor de Deus para conosco através do pecado, porque foi pelo pecado que Ele me resgatou. Só que Ele nos chama a novidade de vida. Ele nos chama a que nós demonstremos o amor dele através da obediência ao Senhor Jesus. E para terminar, talvez eu, você, todos nós tenhamos falhado na obediência que deveríamos ao nosso Senhor Jesus. Talvez até você esteja se sentindo indigno de participar do pão, do cálice, do corpo, do sangue do Senhor Jesus nessa noite. Só que Deus, Ele nos chama à reconciliação. Deus, Ele está louco, Ele está morrendo de vontade, para usar uma expressão humana que não destrói a glória dele, de se reconciliar conosco, de ficar juntinho de novo. Ele quer fazer as pazes conosco, Ele quer dar o dedinho, volta a amizade comigo. Tudo que tinha que ser feito, eu já fiz. Basta você desejar, basta você se arrepender, basta você confiar na minha graça, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo nos diz assim: tudo isso que eu falei, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, através de mim, que
nesse momento tenho o privilégio de estar com o microfone, estivesse falando a você, a todos nós, fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, Deus te ama, reconcilie-se comigo. Não deixe de participar disso que eu proporcionei a você. É hoje o dia da salvação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de deixar o pecado na cruz, o passado, e tornar novidade de vida e sair daqui fortalecido. Porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, nos purifica, nos lava. Deus está com uma veste branquinha, novinha para te dar nessa noite. Não perca tempo. E Paulo termina dizendo assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Irmãos, Jesus se tornou pecado em meu favor, porque eu não tinha como pagar essa dívida. E Jesus veio, e Ele recebeu todo o pecado, e Ele se tornou maldito em meu lugar. Olha que forte essa palavra, que é a palavra de Deus, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, quando eu recebo Jesus, quando eu participo da ceia, Deus olha para mim e fala: ué, mas tem um filtro de sangue que torna essa pessoa tão branquinha. Irmãos, o sangue de Jesus é o único tira-manchas, é o único alvejante que é vermelho, mas nos deixa branquinho. O verde é branquinho, tudo é branquinho, mas o sangue de Jesus é vermelho e nós ficamos bem branquinhos. Nós somos purificados através do Espírito Santo. E para finalizar, já peço ao pastor aqui, suba aqui por favor, é o último versículo mesmo. 1 João capítulo 4, no versículo 10. Os irmãos sempre precisam amigos, diz assim: nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o 19 diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos perguntar: mas por que você ama tanto esse Deus? Mas você está doente, você está passando por uma prova. Não tem como eu não amá-lo, porque Ele me amou primeiro. Você sabe por que eu amo? Porque Ele me amou, e hoje eu amo porque Ele me amou. E é uma troca de amores, e essa graça nos abraça e nos convida: reconcilie-se com Deus. Não perca essa